células, tá? Então aqui, para entender, estes seriam os capilares linfáticos, tá? E este é um capilar sanguíneo, tá? Aqui a gente pode dizer que seria um espaço intersticial, tá? Ou seja, é o espaço que tem entre as células, tá? Então aqui seriam células e os espaços que tem entre as células. Quando esse sangue sai dessa região e vem pra cá, quando saem líquidos do sangue para essa região, esse líquido ele vai entrar aqui no sistema linfático, tá? No capilar linfático, mas ele entra, como foi dito, devido à contração muscular, devido à própria pulsação desse vaso do lado, acaba empurrando, tá? E ele entra também por diferença de pressão, tá? Que mais pra frente eu vou estar explicando o que é essa diferença de pressão. E aí vai permitir essa entrada e, como dito, ele não vai sair, tá? Uma vez que entrou, ele fica aqui e não consegue sair novamente porque aqui se fecha, tá? Passou, tem só uma única direção, não permite a volta. Então agora a gente vai falar sobre os linfonodos. Então os linfonodos são corpos arredondados, são aqueles que eu mostrei para vocês que tem maior quantidade nas axilas, na virilha, tá? Guardem isso, que é importante. Os linfonodos é importante saber onde eles se localizam, tá? Os linfonodos são revestidos por os linfonodos são corpos arredondados, formados por acúmulos de tecidos linfóides. Isso é só o tipo de tecido, tá? Encontrados a intervalos no curso dos vasos linfáticos. Seu tamanho varia entre o de uma cabeça de alfinete ao tamanho de uma azeitona. Os linfonodos, ou seja, eles podem ser bem pequenos ou podem ser maiores. Os linfonodos são revestidos por uma cápsula fibrosa e formam alguns grupos que podem ser encontrados na virilha, na axila, pescoço e camadas profundas do corpo. No interior dos linfonodos existem os centros germinativos, que são fontes de linfócitos. O que são linfócitos? Os linfócitos são células da imunidade do organismo. E os linfonodos também encontramos os macrófagos. Macrófagos são células que englobam e destroem corpos estranhos do organismo. Então, o sistema linfático, além de servir para drenar o excesso de líquido, eles também participam do sistema imunológico do nosso corpo, tá? E o linfonodo tem essa função importante, porque são centros germinativos, tá? Desse tipo de células. Então, aqui para entender. O ducto torácico, que eu falei que chegava para cá, né, que vinha da circulação e caía no ducto torácico para voltar para o sistema cardiovascular, né? Os linfonodos, que estão em maior quantidade perto da virilha, nas axilas, tá? Os cervicais. Então, esses são os vasinhos linfáticos. E esses pontinhos, ó, na região do abdômen, nas costas, tá? São os linfonodos. E eles produzem células também para o nosso sistema imune, tá? Então, por isso que é importante o nosso sistema linfático estar em bom funcionamento. A linfa, que é o líquido, penetra na cavidade convexa do linfonodo por meio de vasos linfáticos aferentes. Aferentes são aqueles que vêm da periferia do corpo para a região central do corpo, tá? E ali ela é filtrada por canais denominados seios. Então, essa linfa filtrada deixará o linfonodo por meio dos vasos linfáticos eferentes, ou seja, que vem do centro do corpo e vai para a periferia, pela região do hilo. Quando a linfa entra no linfonodo, ela está cheia de corpos estranhos. Quando ela é filtrada pelos canais, o que acontece de forma lenta, os linfócitos e macrófagos no interior dos linfonodos conseguem atuar sobre esses micro-organismos evitando doenças. Então, vale ressaltar que nem sempre esse sistema de defesa consegue ser eficaz, o que é o momento em que os micro-organismos conseguem provocar
as doenças em nosso organismo. Então, assim, de forma resumida, a linfa, ela vem com micro-organismos, com diversas substâncias, né? Então, ela tá chegando do corpo com esses micro-organismos. Vai penetrar no linfonodo para ser filtrada. Lembra que eu falei que o linfonodo, ele tem centros germinativos que produzem as células do nosso sistema imune? Então, essas células que estão dentro dos linfonodos, elas vão atacar esses micro-organismos e vão nos livrar das doenças, nos livrar em partes, né? Porque caso o nosso sistema imune não consiga atacar esses micro-organismos, é onde eles vão sair dos linfonodos sem terem sido atacados e vão se espalhar pelo nosso organismo causando a doença, tá? Então, outro tipo de célula que o sistema linfático não consegue destruir é a cancerígena. E essas podem se acumular no interior do linfonodo e ser transportada para o corpo por meio do sistema cardiovascular. Por esse motivo que linfonodos próximos à área de câncer são removidos. Isso é muito comum ocorrer nos casos de câncer de mama, onde os linfonodos axilares são removidos a fim de evitar a metástase do câncer por meio da circulação linfática. Por isso é muito comum mulheres mastectomizadas, que são aquelas que retiraram a mama cirurgicamente, né, após um câncer, recorrerem à drenagem linfática para auxiliar na prevenção ou remoção do edema do membro superior, uma vez que elas não possuem os linfonodos axilares. Então, os linfonodos eles participam do nosso sistema de defesa, mas a gente diz com relação a vírus, bactérias, o câncer, ele não consegue, as células do câncer, quando chegam ali, não conseguem, né, atacar. Então, o próprio sistema linfático pode estar espalhando as células do câncer para o nosso corpo, né, onde acontecem as metástases. Então, por exemplo, o exemplo que foi dado foi do câncer de mama. Se a pessoa tem um câncer de mama, a circulação pode estar levando células cancerígenas por meio do sistema linfático para todo o corpo. Então, esses linfonodos costumam acumular essas células cancerígenas e acabam mandando para o corpo. Então, por isso que tira esses linfonodos axilares, né, quando a mulher faz a mastectomia, né, que é essa retirada da mama, tira esses linfonodos axilares para que essas células do câncer não se espalhem. Só que isso acaba comprometendo o sistema linfático, que é o sistema que vai tirar o excesso de líquido daquela região. E é muito comum dar edemas nesse membro que foi retirado, e às vezes pode dar edemas graves, tá? No membro que foi retirado. Isso vai estar sendo dito mais pra frente. Então, por isso que essas mulheres fazem constantemente a drenagem linfática, tá? E os vasos coletores irão convergir em troncos linfáticos, que são um número de 5, e esses troncos desembocam nos ductos torácico e linfático direito. Então, foi aquele que eu mostrei para vocês, que fica bem no centro aqui do tórax, do abdômen, assim, próximo ao tórax, né? São os troncos linfáticos. Os números entre parênteses representam a quantidade de cada um deles, tá? Então, o tronco intestinal é uma quantidade de 1, troncos lombares, quantidade de 2, troncos subclávios, quantidade de 2 também, assim como os troncos jugulares e os troncos broncomediastinais. Então, o intestinal, ele recebe a linfa dos órgãos abdominais. Os lombares recebem a linfa dos membros inferiores e de alguns órgãos da região. Subclávios, eles recebem a linfa dos membros superiores e parte do tórax e dorso, né, que é as costas. Os jugulares, que recebem a linfa da cabeça e do pescoço. E os troncos broncomediastinais, que recebem a linfa do tórax, tá? Então, cada região é responsável por uma área do corpo, tá? Cada tronco desse. Então, vamos às tonsilas. Lembra aquela que é na parte superior, próxima à cabeça, né? Então, as tonsilas, elas são massas de tecido linfático localizado nas depressões das fauces. Isso mesmo, tá, gente? É fauces que chama. Que é a abertura estreita
encontrada na cavidade oral e faringe. Atuam como filtro de bactérias, ajudando na defesa do organismo e ajudam também na produção de leucócitos. As tonsilas da garganta são as amígdalas, tá? E as quais se tornam dilatadas no caso de alguma irritação. As tonsilas faríngeas são as conhecidas como adenoide, as quais podem estar dilatadas na infância, e as tonsilas linguais são na base da língua, tá? Então, quem tem constante problema de amígdalas, né, acaba removendo, de adenoide, acaba removendo, mas elas fazem parte do nosso sistema de defesa do organismo, tá? Então, acaba tirando a amígdala, acaba deixando a gente um pouco mais exposto. Baço, que é o maior órgão linfóide encontrado no organismo, encontra-se entre o fundo do estômago e o diafragma. O diafragma é aquele músculo grande que eu mostrei para vocês, responsável pela respiração. Os vasos sanguíneos entram e saem do baço por meio do hilo, né, que é o hilo esplênico, e o baço também é recoberto por uma cápsula fibrosa. Em seu interior existe uma polpa vermelha que é rica em linfócitos e macrófagos, que são aquelas células da defesa que eu já expliquei, assim como células sanguíneas vermelhas. E existe também a polpa branca, que possui grande quantidade de linfócitos. Tem várias funções, como formação de sangue, reserva de sangue, chega a reservar 200 ml, e filtração do sangue. Produz linfócitos e plasmócitos, que produzem anticorpos contra invasores. Então, linfócitos, plasmócitos, macrófagos são células que todas participam da defesa do organismo, tá? Cada um com a sua função, mas todas na defesa, tá? Timo. Timo é um órgão localizado na região do mediastino. O mediastino é aquela região onde eu falei que fica o coração, tá? Abaixo do externo. O externo é esse osso que a gente tem na frente do peito, tá? A gente batendo assim na frente do peito, que vai assim, da clavícula, aqui do centro entre as clavículas, até próximo ao abdômen, entre as mamas, a gente encontra o externo. Tem como função a resposta imune no neonato é o recém-nascido, e para a maturação dos linfócitos T, que é um tipo de célula de defesa, que são importantes células para a resposta imune celular do corpo. Supõe-se que o timo também produz um hormônio que influencia os linfócitos após esses deixarem seu local de produção. O timo aumenta de tamanho na infância e começa a diminuir durante a puberdade. Na fase adulta pode ser substituído por tecido adiposo. Então, sendo assim, conhecendo tudo isso que a gente conheceu, as funções do sistema linfático são destruição de bactérias e remoção de partículas estranhas da linfa, por meio principalmente dos macrófagos, que são aquelas células que englobam, né? Respostas imune específicas, onde os linfócitos e outras células plasmáticas destroem e produzem anticorpos específicos contra bactérias, vírus e outras substâncias invasoras. E retorno do líquido intersticial líquido intersticial é aquele líquido que fica entre as células, no espaço entre as células, para a corrente sanguínea, de forma a evitar a formação do edema por acúmulo desse líquido no espaço intersticial.